Oi amigos, tudo bom? Bom, pra quem tá aqui pela primeira vez, eu sou Isabel Nascimento, imparcialmente cientista, seja muito bem-vindo. E antes de começar esse vídeo, vamos logo deixar esse like, se inscrever no canal, porque aí a gente bateu 10 mil e agora ninguém mais quer se inscrever nesse canal e eu fico chateada, então se inscreve no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Eu fiz um vídeo hoje bem diferente, eu tô tentando agora trazer pra vocês um pouco. Eu sei que sempre vou trazer a minha opinião, mas um pouco mais de dados, um pouco mais de fatos mesmo pra gente poder discutir, pra discutir com vocês nos comentários, pra gente argumentar. Então, hoje vai ser basicamente o vídeo. Quem assistiu, né, o Paulo Tuori, ele deu uma coletiva hoje e disse que não ficará no Santos para o próximo ano. E o meu ponto aqui com vocês nesse vídeo é: de quem é a culpa? A culpa é da diretoria ou será que a culpa é do próprio Paulo Tuori, que não conseguiu se adaptar ao Santos? Então eu vou conversar aqui sobre tudo que eu pesquisei, tudo que eu sei sobre o assunto e a gente conversa sobre isso, porque eu acho que é muito interessante a gente trazer dados, né? O Paulo Tuori, ele chegou dia 22/7/2019 e ele chegou para ser o homem forte do futebol, que ficaria responsável por todas as categorias do clube, masculino, feminino e até mesmo as categorias de base. Ele chega em um momento que o Pérez diz que não dá mais para ele assumir isso e que ele precisaria de uma pessoa para assumir. O Pérez falou que não tenho qualificação de um Paulo Tuori para ser diretor de futebol, fiz por alguns meses e é cansativo, né? Essa foi a aspas do Pérez. E concordo com o Pérez, com certeza ele já é presidente, ele é um presidente super centralizador, então não daria para ele acumular mais essa função, até porque, né, a função mesmo de presidente a gente sabe que ele já tá tendo uma dificuldade para conseguir executar. Então, ser diretor de futebol seria mais uma função. Quando o Paulo Tuori chega, os santistas começam a pensar, mas ele tá pegando o lugar do Renato e tal. E não, ele chega como diretor, né, de futebol e o Renato ainda ficaria na parte de contratação, ficaria em outra parte. Naquele momento, que foi em julho, o Renato ele tava com aqueles problemas familiares e não estava sendo muito presente no Santos. Mas desde o começo o Paulo Tuori chega para dizer que ele iria trabalhar ao lado do Renato, com o Renato para ser esse homem forte, né? O contrato do Paulo Tuori, para quem não sabe, vai até o final de 2020, juntamente com o contrato do Jorge Sampaoli. E, bom, aí foi em julho, passou agosto, sem problema, setembro, e aí começaram a acontecer algumas divergências principalmente entre o Sampaoli e o Pérez. E a figura do Paulo Tuori foi muito importante nesse momento, porque ele começou a falar, ele começou a apaziguar a relação entre os dois, né? Apaziguar, e só que ao mesmo tempo ele começou a ser franco. Então, quando o Pérez falava pro Sampaoli, pode contratar, o Paulo Tuori falava, não pode. E começou a acontecer divergências nos assuntos. Porque o que o Sampaoli mais preza, por que o Sampaoli está com essa necessidade de falar coisas, por que o Sampaoli não quer, né, até falei no último vídeo, porque ele sente que não tem futuro, ele sente que não tem uma estratégia, que o amor da torcida em 2, 3 jogos, se ele perder, vai embora, e que ele não tem uma estratégia para ganhar, o time não tem dinheiro. E foi exatamente isso que o Paulo Tuori disse. Então, em outubro, começaram essas brigas entre o Paulo Tuori e o José Carlos Pérez, e o Paulo Tuori disse que estava extremamente desapontado, e ele falou até, como dizia meu pai, os incomodados que se mudem, e falando que tinha havido um erro de planejamento do Santos. E é uma coisa que o Sampaoli disse desde o começo, que chegou com uma proposta e que quando ele chegou à Vila Belmiro, ele percebeu que a história era outra, né? Isso foi em outubro. E então, já em outubro, ele já estava falando que ele estava incomodado e muito desapontado com o planejamento do Santos. Em novembro, ele anunciou agora, né, dia 19 de novembro, que ele não vai ficar. Ele diz muito sobre a falta de planejamento da diretoria em relação a contratações e planejamento para essa temporada. O Tuori também já havia se manifestado contra Pérez antigamente, contra o caso do Gustavo Henrique. O que aconteceu? O Pérez disse que se o Gustavo Henrique estava nesse entrave, né, de ir ou não para Portugal, até me perguntaram no último vídeo, o contrato do Gustavo Henrique ele vai até janeiro. Ele fechando um pré-contrato agora e indo embora em janeiro, o Santos não ganha absolutamente nada com ele.
Então, por isso que a gente sempre fala e como você tem que fechar os contratos antes, como você tem que fechar longos contratos com os moleques de base que você vê potencial, porque numa dessa o Gustavo Henrique, que é um zagueiro promissor, vai sair de graça. Mas, bom, o Pérez disse que se o Gustavo Henrique não vai ficar aqui mesmo, que ele fosse sacado. E o Paulo Autuori foi contra. E agora, para piorar, o Pérez ainda disse na Rádio Bandeirantes esses últimos tempos, esse final de semana, acho que foi, que o São Paulo deveria colocar o Cueva para jogar, porque só assim vai servir de espelho para que a gente consiga efetivamente vender o Christian Cueva. Quem não sabe, o Christian Cueva, ele custa 26 milhões, foram 7 milhões de dólares, serão pagas em 3 parcelas, 20, 21 e 22. Então, se o Santos conseguir vender, né, que eu acho muito difícil, se o Santos conseguir vender até janeiro, talvez a gente consiga diminuir essa grande dívida que a gente tem. Mas o Paulo Autuori foi totalmente contra esses dois assuntos, tanto do Gustavo quanto do Cueva, porque para ele, o presidente não tem que, nem ele, nem o presidente tem que mexer no clube, tem que mexer em quem põe no campo. Isso é papel do técnico. E ele não gosta dessa coisa centralizadora do Pérez, essa coisa que quer fazer tudo, que coloca a mão aonde não é chamado, efetivamente no lugar do Sampaoli. E o Pérez disse à Rádio Bandeirantes que ele queria que o Cueva fosse escalado. E além disso, teve a questão do Bolsonaro, que o Sampaoli se disse contra, né, a posição que ele disse que não há problema a democracia de o presidente na Vila Belmiro, mas que ele era contra bajular o presidente, que ele não gostaria de falar com o presidente porque ele não concorda. E acabou tendo mais um... Então, assim, não é que a questão foi o Bolsonaro, mas foi um plus pra toda uma questão que já tava ruim. E nisso o São Paulo acaba falando que tem 5 meses que ele não fala com o Pérez. Então, o Paulo Autuori, ele se viu no meio ali de um fogo dos dois lados, ele tendo que apaziguar, não só fazer o trabalho dele. Então, o que acontece? Eu acho que foi muita coisa, muita desorganização, só que aí a gente pega aqui, últimos trabalhos do Paulo Autuori. O Paulo Autuori, ele trabalhava no, desculpa se eu estiver falando errado, chama Ludogorets, não sei como posso pronunciar melhor esse time, e era um time búlgaro. E aí, como ele tinha pedido para um diretor esportivo, o Tamanov, ele que pediu esse dirigente para entrar nesse clube. E quando esse dirigente foi mandado embora pelo clube, ele quis sair também. Isso foi agora, né? Foi acho que há 2 anos atrás. Depois disso, ele vai pro Fluminense, ele também tem problemas no Fluminense. Ele ficou acho que 5 meses no Fluminense, exatamente, ele fica apenas 5 meses no Fluminense e ele questiona, fala que a questão financeira do clube é um dos pontos que desagradou, que ele estava insatisfeito, que fizeram uma festa e não deveria ter feito. Isso foi agora, ele foi contratado em dezembro de 2017. E aí depois ele vai pro Atlético Nacional da Colômbia e ele pede a demissão e fica livre depois de pouquíssimos meses. Então assim, todos os últimos pouquíssimo tempo de trabalho que o Paulo Autuori fez, ou seja, ele estava, em 2017, ele estava nesse Ludogorets, depois ele foi pro Fluminense, logo ele foi pro Atlético Nacional e agora ele estava no Santos. Então, assim, foram trabalhos também muito curtos. Ele saiu desses 3 trabalhos e eu me pergunto assim, todo mundo sabe que o Santos estava numa crise. Até o Sampaoli, quando tava falando, nossa, eu não imaginava que o time... Se você coloca no Google... Santos, crise política, Santos, crise financeira, você vai ter muita coisa. Então eu fico me perguntando, as pessoas não sabem onde elas estão entrando ou elas fingem essa inocência pra depois jogar na cara, porque você simplesmente acreditar na palavra de um presidente sem antes pesquisar todo o passado de um clube, pra mim é muita ingenuidade. Tanto do Sampaoli lá no começo, quanto tá sendo do Paulo Autuori agora. Mas ao mesmo tempo, né, tem o outro lado. Por exemplo, desde a gestão Pérez... esse cargo já foi do Gustavo Vieira, que ele ficou no clube por 45 dias, e do Ricardo Gomes, que ficou no clube por 2 meses, e também tem a questão do Renato, que a gente nunca sabe onde o Renato tá, o que o Renato tá fazendo. Então, assim, desde que da gestão Pérez, ele já é o 3º cara nesse lugar. Então a gente fica se perguntando, quem tá errado? Não quem tá errado, mas... quem tá equivocado nessa situação? Porque chega um cara que acha que o Santos tem dinheiro, como o São Paulo também achava, e o José Carlos Pérez, que também não consegue conversar com ninguém, já é o 3º diretor de futebol em 2 anos, né? Que ano que vem é o 3º ano de mandato. Então as coisas se confundem muito dentro do Santos.
em 8 dias, nos últimos 8 dias do Santos, até vou fazer uma cópia, esse é um tweet do Rafael Prats, ele colocou, ele é jornalista da Globo, da ESPN, ele colocou, nos últimos 8 dias, teve problema com o Rolo, teve problema com o Pérez, teve problema com o Bolsonaro, teve um Jorge colocando o dedo na cara do Sacha, falando que perdeu o respeito e agora tem isso. Então, parece que assim, sempre que o Santos ele tem chance de estar bem, sempre que o Santos tem chance de ganhar alguma coisa, há uma crise política. E assim, essa crise não parte da torcida. Pode reclamar que a torcida não vai tanto aos estádios, a torcida assim, mas a torcida ela apoia. A torcida tá apoiando o São Paulo desde o começo e a torcida apoiou o Autuori. Mas assim, a crise política parece que ela sai de dentro e vai pra fora e aí acaba no que tá acontecendo com o Sacha e acaba também desmotivando mesmo o torcedor. Então hoje parece que teve um churrasco pra unir as pessoas e tal, mas acho que a gente fica muito chateada com essas coisas que acontecem no Santos. Então é isso. Então escreve aqui embaixo se você acha que foi mais culpa do Paulo Torres, se você acha que é uma culpa do Pérez, o que você acha que tá acontecendo no Santos. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, é muito importante. Eu tô querendo muito ainda bater 11 mil em novembro, por isso essa quantidade de vídeo, de conteúdo pra vocês. Vocês sempre me perguntam, essa blusa aqui, ela é da época do Robinho, foi uma das minhas primeiras blusas, até tem um set atrás. Ela tá super grande, eu nem sei de que ano que é, deve ser 2004? Eu não sei. Essa é uma das primeiras blusas do Santos, então vesti ela hoje pra falar aí que infelizmente essa história aí, nossa, essa história do clube acaba sendo... perdendo significado quando esse tipo de pessoa acaba dirigindo o nosso clube, cuidando das coisas do nosso clube e levando para um rumo que nós torcedores ficamos muito desapontados, porque, né, passam os anos, passam os jogadores, quem fica somos nós. Então é isso. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até o próximo.